Glória a Deus. Irmão, eu juro para você, eu tinha preparado 3 louvores hoje, mas eu estava sentindo da parte de Deus de continuar ali. Eu creio que o Espírito Santo, ele sabe o que faz e como age. E quero hoje compartilhar com você, melhor dizendo, quero construir com você hoje, nessa noite, irmão, uma palavra. Eu gostaria que essa palavra, ela fosse um norte para a tua vida nessa noite. Por muitas vezes nós temos visto e ouvido muitas palavras de Deus, irmão, muitas coisas da parte do Senhor. Nessa noite eu gostaria de meditar um pouquinho contigo, sobre como a gente desenvolve uma fé saudável. Nós comentávamos com a Adri ali na hora do café da tarde sobre esta palavra, e eu queria construir com você hoje uma ideia. Então eu gostaria de compartilhar um texto em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo de número 10. Versículo de número 3. Aleluia, Deus. Que atmosfera, irmão. Que ambiente que está ainda dentro deste lugar. Eu não sei se nós subimos, irmão, ou se o céu desceu. Mas eu juro para vocês, eu estava morto de canseira, estava do corpo todo dolorido, e agora eu estou elétrico, 220. Eu vou tentar aqui ser da parte de Deus bem claro com você nessa noite, nesse texto. A palavra de Deus diz: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Versículo 2 diz: naquele dia eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, curva a tua cabeça. Pai, abre o nosso coração, assim como dos discípulos, quando o Senhor disse: a paz seja convosco. Nosso entendimento, nossa compreensão da tua palavra, o Senhor possa trazer uma palavra revelada, não de mim mesmo, Senhor, mas da parte do teu Espírito. Que através dessa palavra possamos ser edificados, Deus. Que esta palavra traga cura, que essa palavra traga direcionamento, e que em nome de Jesus, Pai, possamos ser cada dia mais instruídos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, quando nós falamos sobre termos uma fé saudável, nós estamos falando exatamente sobre a questão de saúde. Então o Marco falou para mim que muitas vezes ele não consegue se alimentar muito bem, e isso muitas vezes provoca dores no estômago, porque ele tem alguns problemas. Ele falando que ele não consegue se alimentar bem por causa da vida corrida que ele tem. E a partir disso, irmão, eu comecei a observar o seguinte: que muitas vezes a nossa vida, ela é tão conturbada, que nós abrimos mão da saúde para conseguir viver a vida que nós desejamos. Presta atenção. Você abre mão da tua saúde para poder viver a vida que você deseja. Por quê? Porque nós vivemos conforme o padrão que nós queremos ter. Nós não somos obrigados a viver dentro do padrão que nós vivemos, seja eles elevados ou baixos. Nós decidimos, irmão, lutar pela nossa própria existência. Então, quando nós falamos de saúde,
Nós estamos falando de pessoas, irmão, que muitas vezes elas abrem mão de uma comida muito gostosa, muito gordurosa, muito ali que aos olhos nossos é desejoso. Para quê? Para ter um coração mais saudável, um fígado mais saudável e assim sucessivamente você ter uma saúde no teu corpo. Mas aqui eu não gostaria de falar sobre saúde no corpo. Eu gostaria de falar sobre uma saúde no espírito. Como que nós podemos ter uma fé, um espírito saudável? E aqui quero tomar parte, irmão, de que o ser humano, ele é composto de alguns tipos de natureza. Presta atenção. O ser humano, ele não é composto somente de corpo. Você não é composto somente do teu corpo. Você tem a composição de uma alma e de um espírito. Então tem muitas coisas que você vai se alimentar que vai ser para o teu corpo, como um churrasco, um virado, um pão, alguma coisa, sempre vai ser para suster o teu corpo. Mas olha o que Jesus, ele fala, irmão, para Satanás, citando a Torá. No livro de Mateus, no capítulo de número 4, quando ele está no deserto, Jesus ele vai falar algo da parte da Torá para Satanás, para respondê-lo. E a Bíblia diz que Satanás olha para ele e diz assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus retruca ele e diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas como assim, irmão? Jesus olha e diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que nós poderíamos parar de comer, então, o alimento que nós temos em casa, o arroz, o feijão, e podermos sobreviver nesse mundo só da palavra? É isso que Jesus está falando? Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que nem só, não somente de comida você vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Jesus ele expressa essa ideia, irmão, ele está falando de um alimento espiritual que vai produzir em você vida. Ele vai produzir dentro de você vida. Por que que ele produz vida? Porque esse alimento que vem do céu, ele não é um alimento para o teu corpo. Ele é um alimento um pouco para a tua alma e muito para o teu espírito. Mas tem muitas coisas que são tóxicas. Se você vê aquela marquinha daquela caveira com 2 ossos, o que é aquele elemento ali? Se você pega, por exemplo, um thinner e você vê aquela marquinha ali da caveira com 2 ossos, o que o thinner é? Ele é tóxico para o teu corpo. E aqui eu quero falar da parte de Deus, que existem coisas que também, irmão, são tóxicas para o teu espírito. Jesus está nos dando uma direção, dizendo que existe uma palavra que vem de Deus, que vai nos produzir vida. Mas, analisando todo o tempo que nós temos vivido hoje, irmão, desde janeiro, tenho conversado com algumas pessoas, e as pessoas que eu tenho conversado, irmão, todas elas têm uma opinião pessoal acerca de Deus. Elas dizem, Deus é assim, Deus é assado. Elas dizem, eu posso buscar a Deus dessa forma. Dias ouvi de uma pessoa dizendo assim, eu nasci católico e vou morrer católico. Falou para mim, eu gosto de ir na igreja, sentar lá no fundo, eu não gosto nem de ouvir pastor e nem padre, eu gosto de chegar no fundo da igreja e ficar lá meus 15 minutos de oração e ir embora. E eu fiquei olhando e imaginando comigo, dizendo, que tipo de relacionamento de 15 minutos nós queremos ter com o Senhor? É quase que um programa, irmão.
É quase que uma prostituição. Por quê? Porque nós usamos a Deus durante aquele período ali para Ele nos suprir a nossa alma e conceder os nossos desejos como um gênio. E nós saímos dali como se nada tivesse mudado na nossa vida. Não houve arrependimento no nosso coração. Não houve transformação na nossa vida. Então, que tipo de relacionamento que você quer ter com Deus que não te transforma, irmão? Todos nós aqui somos casados. E quando você se casou com a pessoa, você não é mais a mesma. E você também não é mais o mesmo. Por quê? Porque relacionamentos transformam. Quando você começa a se relacionar com um amigo seu, você pega um pouquinho da linguagem dele, a gesticulação dele, a malandragem do camarada. Por quê? Porque relacionamentos transformam. Quando nós estamos se relacionando com Deus, esse relacionamento que nós temos com o Senhor tem que nos transformar também. E Deus está falando para nós, nos instruindo através da sua palavra, dizendo que existe um alimento espiritual dele que produz vida em nós, mas que também, assim como aqui na terra, existem coisas tóxicas que vêm do céu, que vão fazer o que com o nosso espírito? Vão matar o espírito. Eles vão provocar o quê? Vão matar o espírito que existe dentro de você. Por que, pastor, que eles vão matar? Porque esse espírito que está dentro de você, irmão, ele tem que ser alimentado diariamente. Jesus diz o quê? Ele diz assim: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que come de mim viverá eternamente. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existe um alimento que ele oferece para nós, irmão, que vai produzir vida em nós para a eternidade. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto um povo, irmão, procurando um alimento que satisfaz os próprios desejos do coração dele. Eu vejo um povo hoje na igreja procurando em Deus um alimento que supra as suas próprias necessidades, sejam elas espirituais, físicas ou emocionais. Por exemplo, tem pessoa que vai na igreja porque ela quer casar. E aí ela vai na igreja e ora, diz: Deus, me dá um marido, me dá uma esposa. Aí quando Deus dá o marido e a esposa, ela sai da igreja. Tem pessoa, irmão, que vai na igreja porque ela quer prosperidade financeira. Quando Deus dá, ela ganha e vai embora da igreja. Mas tem um povo, irmão, que ele vai na igreja porque ele não quer receber do Senhor as coisas. Ele quer ter um relacionamento com Deus. Sabe qual é a diferença de eu querer as coisas de Deus e eu querer Deus? É você chegar para a tua esposa, olhar para ela e dizer assim: ô mulher, vai fazer comida. E ela vai lá e faz a comida para você. Aí você diz para ela: vai lá e traz o meu prato agora. E ela vai e te traz o teu prato. E aí as crianças estão chorando. Você fala: ô mulher, as crianças estão chorando, mano, fica quieto. Que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento de casal? Não. É um relacionamento tóxico. Por que é tóxico, pastor? Porque você está fazendo da tua esposa tua escrava. Porque você está fazendo da tua esposa tua escrava. Por quê? Porque você só manda. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal. Você não tem um relacionamento, você tem uma obrigação. Você olhou e disse que ela tem que fazer. Agora você entra dentro da igreja e você acha que Deus vai ser do mesmo jeito. Você diz: Deus, eu te coloco contra a parede, Senhor. E o Senhor tem que fazer na minha vida, porque na tua palavra diz. Deus nem te ouve, irmão, para ele não te fulminar. Por que essas coisas acontecem? Porque nós estamos acostumados com um relacionamento lá do mundo e da maneira como nós tratamos todas as pessoas lá no mundo. Mas quando nós estamos tratando com o Criador dos céus e da terra, irmão, o Criador olha para você e fala: quem é você pensa que é? Eu vou tratar diretamente com você.
Eu vou trabalhar no teu caráter, eu vou transformar a tua vida, para você ver quem eu sou. E aí, essa pessoa que está querendo as coisas de Deus, ela chega na igreja e diz assim: Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa. Deus, eu quero tanta coisa na minha vida, nesse final de semana, quero comer isso, quero passear lá em tal lugar. Aí Deus fala: meu camarada, você não entendeu o que é o evangelho. Porque você está tentando pegar as coisas lá do mundo e olhar para mim conforme você olha as coisas do mundo. Sabe o que é isso, irmão? Esta pessoa que está vindo lá de fora para cá, ela está ainda com a visão do mundo. Ela não entendeu a visão de Deus. Ela não entendeu a visão da igreja. Então, quando nós vemos do mundo para a igreja, irmão, é um passo muito grande. Por quê? Porque nós estamos vindo com concepções, com uma inteligência, com um embasamento que não é de Deus. Está entendendo? Então, tudo que existe dentro de você, irmão, é errado. Você olha para você e diz assim: ah, mas antes de ser evangélico, eu tinha fé. Você não tinha fé. Você acreditava. Você diz assim: ah, mas eu sempre acreditei em Deus. Você acreditava mesmo, mas você não tinha fé dentro de você. Porque a fé só foi produzida quando você acreditou que Cristo era o Messias e você disse: eu quero seguir esse cara. Quando você decidiu a segui-lo, ele falou: agora eu posso entrar em você e transformar você. Antes disso, irmão, antes de você entregar a sua vida a Jesus, o que você tinha dentro de você era uma fé nula, uma fé morta. Era o acreditar, era o espírito que ainda, ele tinha um desejo de conhecer ao Senhor, mas ele não sabia quem era ele. Só que aí você foi salvo e você veio para a igreja. E quando você veio para a igreja, você veio com toda a concepção que você tem do mundo. O que é uma pessoa bem-sucedida no mundo hoje, irmão? Você já pensa na tua mente, é uma pessoa que tem uma empresa. Mas eu quero dizer para você, irmão, sabe o que é uma pessoa bem-sucedida hoje? É uma mãe que cria os seus filhos de uma forma honrosa, digna, que não deixa nenhum deles se perderem. É uma família, irmão, que durante 50 anos se permaneceram casados e eles não se divorciaram. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com poder financeiro, tem a ver com honra. O que é uma pessoa, irmão, que vem lá do mundo e ela acha que a igreja é um banco para ela. Eu dou meu dízimo, a minha oferta e o Senhor vai me abençoar. Não é assim, irmão. Você não está investindo na bolsa de valores aqui. Os princípios estão certos em você, mas aquilo que você está fazendo, a ideia que existe atrás dos princípios estão errados. As ideias estão tóxicas em você. Você entendeu o princípio, mas a ideia atrás do princípio está errada. Presta atenção, as pessoas acham que dízimo, quando você dizima na igreja, você está prosperando. Ah, eu dizimei, então eu prospero. Não é assim, irmão. Por que dizimamos numa igreja? A palavra de Deus diz simplesmente que é para manter a obra. Para manter a obra. Simplesmente para isso. Aí você diz: ah, mas daí eu estou dando dinheiro para o pastor, eu estou dando dinheiro para a igreja. Irmão, a palavra de Deus, ela não é um aspecto físico, ela tem um aspecto espiritual. E aqui eu quero te trazer o que é o aspecto espiritual do dizimar. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse que aquele que vencer, o Senhor permitirá o seu nome ser escrito no templo do Senhor. Todas as vezes no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, no partir da Grécia, as pessoas que construíam um templo dos deuses, elas escreviam o seu nome nas colunas do templo. E foi descoberto agora recentemente em Israel um templo
uma parte do templo de Salomão que continha um nome de um homem que ajudou a construir o templo. Quando Jesus olha para você dizimando, você está gravando, irmão, com o teu sangue. Porque dízimo, oferta, seja o que tipo de forma de dinheiro você ofertar na igreja, você está doando o teu suor, e suor é sangue. Você está marcando nas paredes da igreja dizendo: Senhor, eu estou escrevendo o meu nome nesse lugar e esse nome vai ser lembrado eternamente. Esse é o princípio. Só que as pessoas, elas dizimam entender o princípio, mas a ideia atrás do princípio está errada. Quando nós temos o princípio em nossa vida, irmão, e nós não temos a ideia, nós não sabemos o porquê fazemos. Então, a nossa maneira de fazer está errada. A nossa maneira de atuar está errada. E aí, o que acontece conosco dentro da igreja? Nós não queremos que as pessoas apontem aonde nós temos falhado. E aí está outro princípio que você entendeu, mas a ideia atrás do princípio está errada. Quando as pessoas estão pregando aqui na igreja, e elas apontam um pecado seu, a pessoa não está te julgando, ela está te exortando. Por quê? Qual que é a diferença, pastor, entre julgar e exortar? Você já viu um julgamento? Já viu como que é um julgamento? O réu está ali, o promotor e o juiz. Tudo aquilo que o réu fez é exposto diante da igreja. Diante de todo mundo, diante do tribunal, diante das pessoas, eles estão julgando a causa para uma condenação. Agora, quando eu chego para você e digo assim: meu irmão, você está falhando nisso. Mas em particular, ou aqui em cima do púlpito, e eu não sei o que você está fazendo, e você diz assim: o pastor está me julgando. Eu não estou te julgando. A palavra de Deus é que está te exortando para te trazer para perto do Senhor. Por que nós pensamos que nós estamos sendo julgados, irmão? Por que quando nós falamos aqui de pecados, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10, olha o que a palavra de Deus diz. Em 1 Coríntios, ele diz assim: não saberão que não herdarão o reino de Deus os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que esta classe de pecadores não vai entrar no céu. Aí, sabe o que acontece? Se você está praticando algum dos delitos desse, e eu ler esse texto aqui na frente, na tua ideia, eu estou te julgando. Você entendeu? O princípio teu é: eu estou na igreja. Mas a ideia de por que você está na igreja está errada. Porque você está aqui, irmão, é porque tudo que existe dentro de você está tudo errado. E você entendeu que vindo para a igreja, a palavra de Deus sendo expressa para você, você vai ser consertado pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que você pega princípios que você aprendeu lá no mundo e você traz para dentro da igreja, diante de Deus, irmão, você está errado. Diante do céu, você está errado. Por quê, pastor? Porque você não está dentro dos princípios da Escritura. Então, todo o evangelho que você tem são coisas do mundo. Eu estou falando só do primeiro pessoa, irmão, que ela vem do mundo, mas ela não quer ser transformada. Ela não aceita o que está na Bíblia. Agora, existe um outro tipo de pessoa que ela vem para a igreja, ela começa a ouvir uma mensagem, e quando ela ouve essa mensagem, ela gosta dessa mensagem. Por exemplo, você já viu que tem pregadores que eles gostam de sentar ripa mesmo nas ovelhas, irmão? Eles gostam. Tá
tacar fogo mesmo no negócio. Ele gosta de mandar os crentes para o inferno, ele gosta de mandar os crentes ir para os demônios. Ele fala que os demônios têm pacto com os crentes, porque os crentes estão dando brecha. Por quê? Você já viu que tem pessoas que são pregadores assim? Eles trazem sempre mensagens que são pesadas. E tem crente que ele começa a crescer, irmão, com essa ideia. Toda pregação é um momento que eu tenho para expressar todo o ódio que eu sinto. Você está entendendo? O momento que eu... Nossa, o pastor me deu a oportunidade. Eu soube que o irmão lá cometeu o pecado, irmão. Eu quero pegar aquele texto, mas eu quero desossar esse irmão. Existe uma pregação, irmão, em cima do púlpito, que é uma pregação de ódio. Por quê? Porque a pessoa ela não está aqui para te instruir no Senhor. Ela está aqui para te matar mesmo. Ela quer ver você fora da igreja. Viu de um pastor um dia, irmão? Ele disse assim: ô meu querido, por que você não vai lá na igreja? Falou para um irmão nosso. Ele disse: por que você não vai lá para a igreja? Ele falou: por quê? Ele falou: agora saiu todo mundo, agora tá bom. Você entendeu, irmão? Você entendeu? O princípio dessa mensagem é uma mensagem de ódio. Por quê? Porque o cara achou, ele entendeu o princípio, mas a ideia dele está errada. Ele achou que exortar é matar. Ele achou que pregar o evangelho é dizer igual o João Batista, chamar de víbora, chamar disso, mas chamar daquilo, e chamar de um monte de coisa, mas não pregar o arrependimento. Como é que eu, ô pastor, como é que eu volto? O pastor diz: para você não tem mais chance não, irmão. Uma só. Ô pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ih, irmão, você é só a graça mesmo. Entendeu? O cara, ele prega a exortação, mas ele não prega um caminho para você voltar, irmão. É só cajadada. Então a mensagem dessa é uma mensagem de ódio. O que o cara fez? Ele gostou, irmão. Por quê? Porque a personalidade dele lá no mundo era assim. Você já viu pessoas que julgam os outros, que falam mal dos outros, que gostam dessas coisas, gostam de fofoca? Se pergunta para ele assim: ô irmão, sabe da vida? Ah, conheço, qual fulano lá fez isso, fez aquilo. Ele só conta as coisas erradas que o cara fez. A personalidade dessa pessoa que vai aderir a essa mensagem, irmão, ela é uma pessoa que tem a personalidade do mundo e ela está pregando com a mesma personalidade que ela tem lá fora. Ela não deixou ser transformada aqui dentro para pregar uma mensagem de exortação com um caminho de salvação. Não, é só ódio. Está entendendo? Está entendendo que existe um evangelho, irmão, que é tóxico? Existe um evangelho que foi criado para matar as pessoas. E eu não estou falando de os pastores aí que estão sendo apologetas, irmão, diante da Escritura. Eu não estou falando de pastores que estão defendendo o Evangelho. Eu não estou falando de pastores que estão criticando pregadores. Eu estou falando de pessoas que não entenderam o propósito da igreja e estão incorporando toxinas espirituais no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam falsos mestres. Presta atenção o que Paulo, que Pedro, o que Jesus fala. Nos últimos dias, Jesus diz, surgirão falsos cristos. Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias surgirão doutrina de demônios. Pedro diz, e surgirão falsos mestres. Então, quando você, irmão, começa a ouvir uma mensagem falsa, você vai aderir a ela. Por quê? Por que você vai aderir a ela, irmão? Porque no lugar onde você conheceu Jesus, aquela mensagem vai ser verdadeira. E eu quero te dar um exemplo. Existem algumas seitas que estão proliferadas aí no nosso meio. Adventismo, Testemunho de Jeová. Por que essas seitas, elas pregam uma mensagem tóxica? Porque para você ser salvo no adventismo, você tem que guardar o sábado. Sem a guarda do sábado não há salvação. O adventismo é uma igreja exclusivista, só eles têm a salvação.
Os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus. E aí, quando você pega essas seitas, você tem clareza, irmão. Tá? Você tem clareza. Você que está aqui, você tem clareza. Mas as pessoas que estão lá, não têm. Está entendendo? Porque eles acreditam que a mensagem que eles estão ouvindo do pastor, que eles estão ouvindo do ancião, é verdade. E que todos nós, cristãos, estamos errados. E só eles estão certos. Mas agora tem uma pergunta. As pessoas dizem que só veio ser só os 144 mil dos testemunhos de Jeová. Só que eles são em 22 milhões de pessoas. Vai ficar uma porrada de gente, irmão, para fora do céu. Vai ficar um monte de gente ir para fora do céu, porque só 144 vai subir e o resto dos 22 milhões, o que vai fazer? Então, existe uma mensagem que é anticristã, só que o problema não é esses caras que a gente tem clareza, irmão. O problema são os nossos, que estão ensinando coisas esquisitas. Uma das mensagens esquisitas que está sendo introduzida na igreja é o seguinte: a igreja tem que ter um culto racional. E aí eles pegam esse culto racional e eles dizem assim: os irmãos têm que ser mais sábios, mais inteligentes. Tem que haver uma intelectualização da igreja. A igreja tem que entender o que é culto. E aí há uma igreja morna que está surgindo, irmão. E essa igreja que está surgindo, ela tem uma concepção seguinte: eu estando na igreja eu sou salvo. Só de eu pertencer ao corpo de Cristo eu sou salvo. Por quê? Porque todas as vezes, você aprendeu que todas as vezes que se vem para o culto, você está cumprindo o evangelho. Porque te ensinaram assim. Te intelectualizaram e disseram assim: o evangelho é isso, você tem que participar de uma igreja. E quando você está dentro dessa igreja, você é salvo. É só você vir aqui, levantar a tua mão, aceitar Jesus e você é salvo. Só se batizar, você é salvo. Participar da Santa Ceia, você é salvo. É só fazer essas normas e você é salvo. Não é isso? Mas agora, se eu perguntar para você: irmão, me defina a salvação. O que é ser salvo? Talvez você me dê um monte dessas instruções. É pertencer a uma igreja. É fazer isso, é fazer aquilo. Mas isso é a intelectualização da igreja, irmão. Você ficou intelectual demais. O que é ser salvo pela palavra de Deus? O que é ser salvo pelo texto bíblico? Paulo se levanta aos Romanos, ele diz assim: todo aquele que confessa ao Senhor Jesus com a tua boca. Aí você diz: eu fiz isso, estou salvo. Ele diz: mas ele crê no seu coração que ele é o Senhor, será salvo. Você entende a primeira parte, mas a segunda é um pouquinho mais complexa. Eu confesso com a boca, mas o que é crer com o coração? Como que eu creio com o coração? Vou te dar um exemplo do casamento de novo, irmão. Eu estou namorando com uma pessoa. Eu amo essa pessoa, sou apaixonado. E quando você está namorando com essa pessoa, a Adriana sempre diz assim, que quando o namoro começa a ficar difícil de dar tchau, é porque está no momento de casar. Quando você não quer mais ficar longe da pessoa, você quer ficar sempre perto da pessoa. E aí, você está ali, apaixonado por essa pessoa. Qual que é a vontade que você tem, irmã, de ficar mais perto ainda? Você não quer ficar longe. Então, quando a palavra de Deus diz que você crê no teu coração, é porque você não quer ficar longe dele mais, irmão. Você tem um amor por ele tão grande, que você não quer ficar longe do Senhor. E aí, quando você sai da igreja, você diz: já acabou. 10h30, 3 horas de culto, o cara dizendo: já acabou. Mas meu Deus, pastor, já terminou a célula? Já, irmão, é meia-noite. Entendeu? Assim, é aquela pessoa, irmão, que ela quer ficar ali. Por quê? Porque ela ama.
Ela gosta. Ele diz assim, olha o que Davi diz, ele diz, eu alegrei-me, eu tive alegria quando me convidaram, vamos lá no templo, Davi. Então, quando você confessa ao Senhor com a tua boca, amém, mas você tem que crer no coração. O que é crer? Com esse coração, é amá-lo, irmão. É desejar estar mais perto dele do que do mundo. É desejar estar mais junto dele do que do mundo. E aí, quando você, irmão, você entende isso, quando você entende o propósito do Evangelho, você começa a ser estruturado nele. Você começa a criar raízes num Evangelho saudável. Sabe por quê? Porque não existe mácula em você, irmão. O teu Evangelho é puro. Você acredita ainda nas pessoas. Você confia na palavra das pessoas. E todas as vezes que essas pessoas te magoam, você se magoa. Você se entristece com uma alma que se perde. Você se entristece com pessoas que saíram, que eram amigos seus e que não estão mais no nosso meio. Você se entristece por quê? Porque existe amor, irmão, dentro do teu coração. E aí o Evangelho, irmão, que esse Evangelho que entrou é diferente do Evangelho do ódio. É diferente do Evangelho do camarada que só quer as bênçãos de Deus. Por quê? Porque esse Evangelho, ele não tem toxinas. E aí a pessoa olha para você e fala, mas como é que você é tão feliz? Olha o que aconteceu com você, por que existe um sorriso nos teus lábios e eu tomo um antidepressivo antes de dormir? É porque eu entendi da parte de Jesus que o Evangelho dele é amor, é arrependimento, é graça. Ele é exortação, ele é, irmão, você trazer a pessoa para a luz do pecado, mas você é uma pessoa que dá caminho de saída, dá um escape para essa pessoa. E por que, pastor, você leu no livro de Daniel, capítulo de número 10? Porque aqui, irmão, a gente consegue entender uma coisa, que no capítulo 9 de Daniel, Daniel leu um livro de um profeta chamado Jeremias. As 70 semanas do Jeremias. E ele não entendeu o que significava aquilo. Então a Bíblia diz que Daniel abriu um jejum. Para quê? Para conseguir compreender as 70 semanas. E a Bíblia diz no capítulo de número 10, depois da oração de Daniel, que ele ficou 21 dias. Presta atenção, irmão. 21 dias em jejum para entender um texto da Bíblia. Para entender um capítulo do profeta Jeremias. Quando você olha para isso, irmão, você diz, o Daniel é maluco. Por que o Daniel é maluco? Como que o cara fica 21 dias em jejum para entender um capítulo? Sabe por quê, irmão? Sabe por que ele ficou 21 dias? Porque não era pesado para ele. O cara já tinha passado na cova do leão. O cara já tinha perdido a nação dele, porque ele foi transportado de Israel para dentro da Babilônia. E ele diz, mas dos manjares do rei eu não comi. Sabe o que ele dizia para o rei? Ei, rei, eu gosto do senhor. O senhor é uma bênção na minha vida. Mas, rei, será que tem como a gente não comer dessa comida do senhor? Tudo bem, Daniel. Então, o que você quer comer? Pode ser uns alimentos mais saudáveis. Pode ser umas coisas um pouquinho... É simples o que eu preciso. Preciso de fruta e verdura. Ei, Daniel, mas a tua aparência você vai definhar, filho. Você tem que comer carne, você tem que beber vinho. Você tem que comer as coisas que vão nutrir você. Aí ele vai dizer, mas é que eu quero umas coisas mais saudáveis. Aí ele diz, e eu não me contaminei com os manjares que me ofereceram. Você vai nascer de novo, você vai ser transportado, irmão, para dentro da igreja. E aqui dentro da igreja, muitas vezes, irmão, é uma Babilônia. Chega o joio para você, chega o fermento em você. Você ouve um testemunho de pastores.
Você ouve um testemunho lá de pastor que fez coisa errada, de irmãos que fizeram coisas erradas, e o joio sempre vai estar no meio do trigo. Mas você não pode comer desses manjares, dessas decepções que o homem faz. Dessas coisas, irmão, que muitas vezes vai te entristecer no teu coração, e você vai dizer assim: oh Deus, que tipo de igreja que está surgindo, Senhor? Que tipo de pessoas, Pai? Pastores pedófilos, pessoas que pregam por causa de dinheiro. Que tipo de igreja, Senhor, que está surgindo nesse tempo? Esses são os manjares do rei, irmão, que estão no nosso meio aqui para oferecer para você e dizer para você: ei Bruno, eu te dou 40 mil hoje, mas você tem que negar Jesus. Ou pior ainda, olhar para o Marcos e dizer assim: ô Marcos, você toca bem bateria, cara. Vamos fazer um workstation, vamos fazer um trabalho aí e vamos arrecadar 30 mil. Porque as igrejas vão pagar. O Marco vai lá, faz uma apostila e cobra 30 mil para fazer um workstation dentro das igrejas. Ensinar a tocar alguns ritmos. Ou você se tornar uma pessoa de renome e cobrar 40 mil para pregar num culto. Ou você, irmão, ser mais ilustre do que o Deus que você prega. Esses são os manjares que o rei chamado diabo nos oferece. Mas nós temos que olhar para ele e dizer: eu não quero, eu quero o alimento saudável. Eu não posso me contaminar o amor que existe dentro de mim, a fé que existe dentro de mim. Eu não posso estruturar o meu evangelho nessas coisas. O meu evangelho está firmado em Cristo. A minha palavra, ela está firmada na Bíblia. Assim como disse Lutero, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Bíblia, somente a Ele seja a glória, irmão. Quando nós começamos a ser contaminados, a nossa fé, ela começa, irmão, a criar heresias. Ela começa a ter no nosso coração aquele sentimento: Deus, eu sirvo o Senhor há tantos anos e o Senhor nunca me abençoou. Já viu esse tipo de concepção? Por quê? Porque entrou algum manjar em você, irmão. Alguns pratos de Satanás entrou no teu coração. Satanás ofertou e olhou para você e disse assim: olha lá, ó, o irmãozinho está sendo abençoado e você serve a Deus, prega a palavra, ora pelos outros, faz um monte de coisa boa. Por que você está passando por isso? O teu Deus não te salva? E aí você entra na ideia. Olha, Satanás está introduzindo ideias na tua mente. E aí você começa a perder o foco do verdadeiro evangelho, que é ir morar no céu. Aí você perde o verdadeiro foco do evangelho, que é nós estarmos em habitações celestiais. Aí você perde o foco do que Pedro disse: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. O que está em João no capítulo 14, Jesus dizendo: eis que eu vou primeiro, mas já tem moradas prontas para vocês lá. Aquilo que ele diz em Mateus 28, dizendo: ei, o mesmo que foi é o mesmo que virá e vai buscar a igreja. Aquilo que ele diz e disse assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A gente começa a perder o foco. Por quê, irmão? Porque entrou algum manjar da Babilônia dentro de nós. Entrou alguma oferta de Satanás dentro de nós. E pastor, o que nós temos que fazer agora? Eu tenho esse sentimento de revolta. Por quê? Porque eu sou servo do Senhor e eu não sou abençoado. Eu sou servo de Deus e eu vivo doente. Eu sou servo do Senhor, eu canto, eu prego, eu faço um monte de coisa, mas nada na minha vida dá certo. O que eu faço, pastor?
Aí Jesus olha para você e diz assim: bem-aventurados sois vós, que quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem surrados, quando nada der certo na vida de vocês, saibam que vocês estão me glorificando através da vida de vocês. Quando nós, irmão, temos um evangelho raiz, quando nós temos o evangelho de Bíblia, quando nós temos o Cristo vivo do nosso lado, essa concepção daquilo que Ele pode nos dar não entra em nós. Sabe por quê? Porque tudo que Ele já fez é suficiente para mim. Eu não preciso que Ele me dê nada, porque Ele já fez por mim algo que é impagável. Nós não precisamos de nada que Ele nos dê, nós não precisamos de carro, nós não precisamos de trabalho, porque Ele já fez por nós aquilo que é impagável. E quando nós chegamos diante dEle, irmão, e nós olhamos assim, e chegamos e dizemos: Deus, estamos passando crise, igual o Marcelo olhou para mim e disse assim, falou esses dias: você já imaginou você chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, me dá um carro? Aí Jesus olhar para você e dizer assim: ô Pai, nós temos que dar um carro para ele. Mas Pai, tem tanta gente perdida, tem tanta gente que precisa ser curado, mas nós temos que arrumar um carro para ele. Tem tanta pessoa aí na UTI internada que precisa de oração, mas nós temos que dar um carro para ele. Tem tanta pessoa passando fome na rua e olha lá, os armários dele tá cheio, mas nós temos que dar um carro para ele. Você entendeu, irmão? A concepção do evangelho da Bíblia é diferente das estruturas que estão sendo construídas. É diferente das estruturas que estão sendo formadas. Ainda falávamos hoje com a Adri, e ela dizia comigo, muitas igrejas estão dizendo assim que nós temos que priorizar a família. E pastores têm que, muitas vezes, abandonar o ministério para cuidar da família. E muitas vezes me vem o texto de Jesus: aquele que ama seu irmão, seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E as pessoas tentam tirar, irmão, e dizer assim: Deus, família e a igreja. Você entendeu? Eles tentam colocar assim: Deus, eu sirvo a Deus, a família, mas a igreja, ela não tem relacionamento com Deus. Então, quando nós fazemos essa concepção de Deus, família, igreja, eu fico pensando comigo o seguinte: quem edificou a igreja? Foi Cristo. E Ele disse: sobre mim, sobre esta pedra que sou eu vou edificar a igreja. Então nós não temos como tirar a igreja de Deus. A igreja pertence a Deus. Não tem como nós separarmos isso. Ou nós somos dele, ou não. Ou nós nos perdemos nele, ou não. Por quê? Porque Ele está dizendo: aquele que ama mais as coisas que estão na sua vida do que a mim, não é digno de mim. Muitas coisas, irmão, estão acontecendo na nossa vida para que se cumpra as Escrituras. E a palavra de Deus diz que virão pessoas que tentarão enganar os que são nossos também. Ele diz que tentarão enganar os escolhidos. Como assim, pastor? Tentarão enganar, tentarão jogar manjares em você. Tentarão lançar palavras sobre você de concepção humana. Como o evangelho coach que está surgindo agora. Para quê? Para sarar o teu coração. Você não precisa mais buscar a Deus em oração, você não precisa buscar a Deus em jejum, você não precisa mais fazer nada. Não, faz uma viagem para Paris, e o teu casamento vai ficar tudo bem. Você precisa distrair um pouco desse estresse que você está.
Olha a concepção do mundo, irmão. Vai para o retiro de casal lá nas cabanas. Lá em Martha's Vineyard, lá tem lugares lindos onde você vai poder passear com a tua esposa e o teu casamento vai ser restaurado. As propostas. E aí, irmão, o jejum, a oração, a busca no Senhor, se doar pelo Senhor, aquele que perde a sua vida, nessas horas elas são anuladas. Por quê? Porque eu vou lá na beira da praia comer camarão, eu vou lá na beira da praia comer um peixinho, eu vou ficar ali longe das crianças, vou ficar ali longe dos problemas. Lá vai estar muito bonito, irmão, mas você vai voltar para a tua vida. E quando você voltar para a tua vida vai estar igualzinha. Sabe a diferença entre Jesus e esse evangelho? Sabe a diferença dele? É que quando você vai para ele, irmão, você nunca mais volta naquela vida. Ele transforma tudo. Ele te tira do emprego. Ele mata pessoas. Ele coloca situações na tua vida, irmão, para mudar o teu caráter. E ele diz, você não vai mais ser o mesmo. E depois de alguns anos, quando você vai nele, você não foi para o retiro, você não foi para os lugares lindos, você não foi para a praia passear, não, você ficou nele. Quando você se lançou nele e você olhou para trás, você disse, cara, quem eu era antes de conhecê-lo. Quando o evangelho, irmão, verdadeiro, ele entra em você, ele entra para transformar a sua vida. Ele entra para mudar a sua casa. Só que esse evangelho, irmão, é um evangelho de oração. É um evangelho de louvor. É um evangelho, irmão, de jejum. É um evangelho, irmão, de joelho no chão. Faz quanto tempo você não dobra teu joelho para orar? Faz quanto tempo você não jejua? Faz quanto tempo você não escuta da palavra de Deus? Faz quanto tempo você não põe um pregador lá para e sentem? Não põe o pregador e vai lavar as coisas. Não. Põe um pregador e você fica escutando ele pregar. Faz quanto tempo que você não faz isso? Faz quanto tempo que você não tem um tempo em Deus? Você e ele. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos terceirizando o serviço, como sempre digo. O pastor busca. E através do pastor nós temos um relacionamento com Deus. Você ouviu o testemunho de tal pessoa lá? A pessoa, ela embasa a vida dela no testemunho do outro. É como se fosse uma trindade, irmão. É ela, o testemunho e Deus. Daí ela reflete. Mas ela não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque ela está terceirizando. É ela, o pastor, o líder... Mas ela mesmo, dela mesmo buscar, ela não tem. É um evangelho morto. E aí, como falava para o Raí esses dias, eu disse, ei primo, seguinte cara, você pode ter uma ideia diferente da minha, e tudo bem, tá tranquilo. Mas o problema é o seguinte, meu camarada. Quando caiu o demônio, tem unção para expulsar? Quando caiu o endemoniado, tem unção para expulsar? Eu falei, porque é isso que importa. No dia a dia, com o evangelho, é isso que importa, irmão. Quando uma pessoa está sedenta de Jesus, você tem o Jesus para expressar para ela, porque é isso que importa, irmão. Os caras que estão cheios de toxina, quando vem ali a pessoa, ele fica assim, ele não sabe o que fazer. Mas agora o cara que está cheio de Deus, limpo, saudável, só come verdura, só come capim ali, só come coisa saudável do Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O cara está sedento, ele está igual aqueles pitbull, irmão, ele está babando, ele só está esperando a oportunidade de atacar. E aí quando a alma está ali, ela está sedenta, e ele vai indo, de repente ele chega e fala, quer aceitar Jesus, camarada? Aí o que diz no livro de Daniel, que é o texto que nós lemos, olha o que Daniel está fazendo, irmão, ele está sedento,
Ele está com fome, ele está tentando entender o que da parte de Deus. Aí ele diz assim: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Eu não me contamino, está dizendo ele. O evangelho que está em mim é puro. O evangelho que está em mim é puro. Agora deixa eu te falar, irmão. Sabe por que os cristãos não vê mais anjo? Sabe por que os crentes não é mais arrebatado? Sabe por que não existe mais batismo com o Espírito Santo? Sabe por que não existe mais revelação da parte de Deus? Por quê? Porque tem muita contaminação. Agora veja o que a Bíblia diz sobre alguém que está limpo. Ele diz assim: e quando deu os 21 dias, verso 5, levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo, aí no verso 7 ele diz: só eu, Daniel, tive a visão. Só eu tive a visão. Por que que só eu tive? Porque eu estava limpo. Porque não tinha contaminação, Kevin, no cara. Aí ele diz os que, irmão? E os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Sabe por quê? Porque quem é contaminado não entende reino. Quem é contaminado não entende de céu. Quem é contaminado não entende palavra. Não tem contexto, irmão. Não tem experiência. Não tem vida com Deus. Mas a palavra de Deus diz: porém eu fiquei, e só eu contemplei esta grande visão. Verso 8: e não tinha mais força em mim, e o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Sabe por quê? Porque está limpo, irmão. Porque está pronto, porque está pronto para subir, as vestes brancas já estão nele. Ele diz: contudo ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, com o rosto em terra. Arrebatamento, igreja. Arrebatamento de sentidos, pessoa que perde a consciência e vai ver coisa do céu. Aí o que a Bíblia diz, e ele diz: e eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas da minha mão. E ele me disse: Daniel, você é muito amado no céu. Quem é limpo o céu conhece. Mas vai chegar os intoxicados diante de Jesus um dia. E vai dizer: ô Jesus, um dia eu fui na tua igreja e eu estava sendo esmagado porque as pessoas queriam me ouvir. Eu estava lá e eles estavam sacudindo e começaram a falar e elogiar o meu nome, Jesus. E Jesus vai olhar e vai dizer: mas quem é você? Buscou glória para si mesmo, quis tentar tomar minha glória. As pessoas vão dizer, os adoradores chegarão diante dele: Jesus, eu movi multidões. Jesus vai falar: mas qual multidão que você moveu? Eu cantei em vários eventos, Jesus, ao teu nome. Eu levei muitas pessoas ao choro. Ele vai dizer: mas eu nunca te conheci. Tem toxina, irmão. Tem coisas tóxicas nas pessoas que têm ódio. Tem coisas tóxicas nas pessoas que não têm, irmão, vida nelas. Porque elas estão comendo só da terra, só da fama, só do dinheiro, só da prosperidade. Eu creio que tem gente aqui, irmão, que abriria a mão do emprego para buscar a glória de Deus. Se Deus falasse com a pessoa dizendo: sai agora, ele pegaria a carteira de trabalho e chegaria e diria: acabou meu tempo. Por quê, irmão? Porque é melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido por multidões, irmão. É melhor ser amado pelo Deus que
priva o homem de ir para o inferno, do que ser ovacionado, do que ter mansão, do que ter dinheiro. Quando nós somos conhecidos pelo céu, existe um prazer em nossa vida, irmão, que mesmo sendo consultor do imperador, como era Daniel, mesmo sendo amigo do imperador, ele dizia: tem um maior do que você, Nabucodonosor. Existe um ser maior do que o teu império. Existe um homem maior do que você que entrou dentro da fornalha e livrou os meus irmãos. Quando nós, irmãos, somos conhecidos pelo céu, nós não somos impressionados, irmão. Quando vem o presidente, quando vem alguém que tem um nome, nós não ficamos impressionados. Porque há um Deus no céu que é muito maior, muito mais elevado. Aí vem um juiz, vem uma pessoa de grande nome na igreja. Tem pastor que beija o chão, irmão. Lá fora ele é juiz, aqui dentro ele é ovelha, irmão. Lá fora ele é poderoso, lá fora ele é empresário, lá fora ele é forte, mas aqui dentro, irmão, aqui dentro ele tem que ser humilde, aqui dentro ele tem que servir ceia, aqui dentro ele tem que ser servo, aqui dentro ele não é ninguém senão um pecador, irmão. Lá fora lá no mundo ele é conhecido, mas aqui dentro o que importa ele é ser conhecido pelo céu. Nós precisamos de um evangelho limpo, irmão. Nós precisamos se limpar de doutrinas que não nos levam para o céu. Nós precisamos ser conhecidos por Ele. Nós precisamos ser amados por Ele. Quando nós começamos a nos limpar de doutrinas falsas, irmão, sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece com a nossa vida? Uma confusão. Porque toda a concepção que nós tínhamos de ser certo estava errado, e aí a gente foi convencido de que agora a gente está no caminho certo. Aí você fala: e agora, Deus? 10 anos eu acreditei naquilo, e agora? Como que vai ser, Senhor? Depois dos 21 dias que Daniel jejuou. Presta atenção, irmão. Depois dos 21 dias que Daniel jejuou, ele recebeu uma revelação de Deus tão grande que os teólogos estudam até hoje, que as pessoas que estudam escatologia bíblica estudam até hoje, as 70 semanas de Daniel, os 490 anos, os 483 anos que foram cumpridos da destruição do templo até a vinda do Messias, e os 7 anos que restam ainda para Satanás andar nesse mundo na grande tribulação. Quando Daniel recebe essa revelação, presta atenção, hein? Quando Daniel recebe do céu isso, sabe o que ele está fazendo? Ele se privou do manjar, ele se privou das coisas do mundo, mas ele está produzindo um alimento espiritual para a eternidade. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo para instruir, exortar, redarguir para o caminho da salvação. Quando Daniel recebe do céu a palavra, ele está produzindo alimento para mim e para você. Sabe o que Deus está falando conosco quando nós somos limpos? Quando as nossas mãos são limpas, nós conseguimos produzir alimento para as pessoas. Não existe morte na tua boca, irmão. Não existe uma palavra torpe na tua boca. Só existe palavra de vida. Só existe palavra de graça, palavra de poder. Por quê? Porque você produz alimento através do relacionamento que você tem com o céu. Você tem que produzir alimento, irmão. Alimento para o teu marido, alimento para a tua esposa, irmão. Alimento para o teu neto, para teus filhos. Todas as vezes que você produz morte, é porque está intoxicado esse evangelho. Você tem que produzir vida. E vida em abundância.
Queria que você curvasse sua cabeça, se colocasse de pé. Tinha muito mais coisa para falar, irmão, mas o tempo já se vai. Quero continuar essa mensagem no domingo. Quero dar continuidade a essa questão de bases do Evangelho. Eu queria nesta noite, irmão, falar para você esta palavra. Existe alguma coisa dentro do teu coração que foi contaminada? Muita coisa, às vezes, a gente ouviu das pessoas. Põe um louvor para mim, Kevin. A gente ouviu muitas vezes, irmão, uma coisa da parte do nosso esposo, da parte da nossa esposa, uma palavra, irmão, muitas vezes que nos matou. Muitas vezes a gente ouviu uma palavra de um pai, irmão, uma palavra de uma mãe, uma palavra de um irmão, uma palavra de um pastor que matou. E quando esta palavra entrou em você, entrou dentro do teu coração, essa palavra te intoxicou e você diz: Deus, como que eu vou me aproximar do Senhor se alguém me matou? Tem que pôr no celular, quer? Quando você ouviu esta palavra, ela matou você, intoxicou. E agora você não consegue mais acreditar que pode mudar. Você não consegue mais acreditar que pode ser transformado, que pode ser restaurado, que pode ser mudado. Por quê? Porque está tóxico. Você está morto por causa dessas palavras. Você está morto por causa dessas atitudes. Você está morto. E nesta noite Jesus entrou aqui na casa. Ele entrou dentro deste lugar, irmão, para dizer para você: eu estou aqui para te limpar, filho. Eu estou aqui para limpar você de toda a palavra que lançaram sobre você. Você está cansado, você está exausto, você está intoxicado, mas eu estou aqui hoje para trazer uma verdade sobre você. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Eu vim aqui para te trazer um evangelho saudável nessa noite e te trazer um alimento espiritual. Nesta noite, irmão, é um relacionamento pessoal entre você e Jesus. É um relacionamento, irmão, de Ele quebrando as bases que muitas vezes você tinha como verdade e que não resultará em nada para você. Nessa noite o Senhor está aqui para trazer um evangelho saudável para você, que produz vida. E nessa noite é uma noite de choro, é uma noite de arrependimento, é uma noite de cura, é uma noite onde o Espírito Santo quer tocar na tua vida. Deixa Ele fluir no teu coração. Deixa Ele fluir. Deixa Ele ministrar lá onde você muitas vezes se sente perdido. Lá muitas vezes aonde você se sente muitas vezes fora do lugar. Você se sente deslocado, você não se sente uma pessoa digna. Você se sente uma pessoa muitas vezes muito menor do que os outros. E é por causa de uma palavra, é por causa de um sentimento. É por causa, muitas vezes, de alguma coisa que te disseram, que te falaram, que fizeram para você. Mas nesta noite o Senhor está aqui para liberar sobre a tua vida. Jesus, nesta noite eu quero orar por cada irmão, cada irmã que está dentro deste lugar. Que em nome de Jesus, Pai, a tua presença seja real e verdadeira. Toca cada um, Senhor. Toca cada um, Senhor. Faz fluir, Senhor Deus, a tua presença. Que eles sejam conhecidos pelo céu nesta noite. Que eles sejam conhecidos pelo céu nesta noite, Deus. Que eles sejam amados pelo céu. Que todo o evangelho do ódio, que todo o evangelho que produz morte saia de nós agora, Deus. Que toda destruição, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, cai por terra, Senhor.
Cai por terra toda destruição, Senhor Deus, que foi provocada nessa alma, nessa vida, Deus. Em nome de Jesus. Sua presença, Pai. Pronto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, faz fluir a Tua presença, Deus. Faz fluir, Senhor Deus, em cada coração nesse momento, Deus. A Tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, restaura esta casa. Restaura esse casamento, Senhor. Restaura esta alma, Senhor Deus, que está perdida. Restaura, Senhor Deus, a esperança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda a batalha que foi passada, tudo aquilo, Senhor Deus, que foi destruído, Deus. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que foi, muitas vezes, Senhor Deus, foi acabado, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, a Sua presença, Senhor Deus, possa produzir, Senhor Deus. Possa produzir, Deus, vida, Senhor Deus, nessa área. Que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, Pai. Que as cadeias sejam quebradas, Pai. Em nome de Jesus. É onde essa pessoa tocar, Deus. Que o Senhor flua neste lugar. Como disse, onde a planta dos pés tocarem, Senhor, ali será declarado nosso. Em nome de Jesus. Continue orando, irmão. Continue orando pela tua vida. Som. E o Senhor quer fazer algo na tua vida. Só você e Deus. Não terceiriza o serviço, não. Só você e o Senhor. Me faz queimar mais, me deixa te amar. Em nome de Jesus. Mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais. Faz fluir, Senhor, o teu amor. Faz fluir a tua cura, Deus. Mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais. Que o amor do Senhor te toque. Que a presença dele te toque, ela restaure você. Que ela quebre esse coração de pedra que foi produzido, esse coração de ódio que você tem. Ele produz um coração de amor, de esperança, de graça, de misericórdia, de bondade, de benignidade, de domínio próprio. Flui, Deus. Mais e mais me dás queimar mais. Ore pela tua casa. Peço para o Senhor tocar na tua casa, irmão. Tirar aquela tristeza que habita lá. Diga a Deus, traz luz para minha casa. Traz amor para minha casa, Deus. Restaura, Senhor. Mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar. Em nome de Jesus, irmão. O Senhor quer transformar você através de um relacionamento com Ele. Faz fluir, Deus, a tua presença. Me transforma, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais e mais, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todo o meu entendimento, eu quero te amar. Com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, traz quebrantamento, Senhor.
Traz quebrantamento sobre esse coração. Traz quebrantamento. Traz quebrantamento. Traz lágrima, Deus. Traz uma doação do teu amor. Toca, Deus. Toca a falta do pai. Toca a falta da mãe. Toca a falta, Deus. Toca a falta, Deus. Toca a falta, Deus. Supre, Senhor Deus, essa falta que existe. Supre essa falta que existe, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Supre essa falta que existe. Supre, Senhor Deus, toda a falta que existe dentro do nosso coração. Tudo aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes na nossa vida, Senhor, nós temos essa falta, essa necessidade, Deus. Supre, Senhor. Supre a falta do marido, a falta da filha, a falta do esposo. Supre, Senhor, em nome de Jesus. Supre, Deus, que sejamos suficientes pelo Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que não haja necessidade em nós. Supre, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. No domingo, irmão, teremos a Santa Ceia do Senhor. Culto abençoado. Glória a Deus. E eu creio, irmão, que estaremos aqui sempre com vitória, com bênção da parte do Senhor. Então não falte, irmão, daremos continuidade nessa palavra. Eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco. Mas como eu disse na célula na segunda-feira, você ouviu esta pregação sobre evangelho tóxico, sobre você ter um evangelho saudável. E como eu disse segunda, irmão, pega essa palavra e leva para o teu dia a dia. Não deixa ela morrer aqui na igreja. Leva para o teu dia a dia. Começa a dizer, Deus, tudo isso que eu escuto dos pastores, tudo isso é verdade, Senhor. Eu quero provar disso. Se isso que o pastor Marco pregou hoje, Senhor Deus, que se eu ser saudável, eu vou ver o céu de dentro, deixa eu provar isso, Senhor. Não deixa a mensagem morrer aqui, irmão. Faz ela criar vida dentro de você. Em nome de Jesus. Estenda sua mão assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você e que o Senhor tenha misericórdia de você. Que Ele faça levantar o teu rosto e te dar a paz. E você diz, amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você que tem essa oferta, seu dízimo, pode estar entregando ali na salva, irmão. Em nome de Jesus, Deus abençoe.